Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Começa agora o programa A Voz da Escola Dominical. Apresentação: Pastor Jairo Teixeira Rodrigues. Web Rádio Assembleia de Deus. Jesus breve Que vem. momento sem igual, cresce na fé e no saber. Vem com a família pra IBD. Tenho alegrias dentro do meu coração, pela salvação que recebi do meu Senhor. Hoje tenho paz e tenho comunhão com aquele que me salvou. Tenho alegrias dentro do meu coração, pela salvação que recebi do meu Senhor. Hoje tenho paz e tenho comunhão com aquele que me salvou. Tenho alegrias dentro do meu coração, pela salvação que recebi do meu Senhor. Hoje tenho paz e tenho comunhão com aquele que me salvou. Tenho alegrias dentro do meu coração, pela salvação que recebi do meu Senhor. Hoje tenho paz e tenho comunhão com aquele que me salvou. Com aquele que me salvou, com aquele que me salvou, com aquele que me salvou. Glória a Deus! Nós queremos saudar a todos os nossos diletos ouvintes, você que está conosco através da Rádio Web aqui da Assembleia de Deus em São Miguel dos Campos, Alagoas, você internauta que nos acompanha através das redes sociais, que a boa mão do Senhor possa estar sobre sua vida, sobre nossas vidas, para a partir deste momento estarmos juntos, nos momentos que se seguem, meditando na palavra do Senhor. E desta feita, na lição de número 5, a promessa de salvação. Olha que grandiosa promessa de Deus. Então fique conosco, compartilhe o link, o endereço eletrônico deste programa, para que outros também sejam abençoados com a palavra de Deus. Você quer dar um like aí, nos ajudando para que este programa permaneça mais tempo no ar. Então que Deus te ajude. Vamos juntos para a leitura bíblica, São João Evangelho, capítulo 3, vamos ler o versículo 16, que é o versículo chave deste Evangelho. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amados, falar de salvação é falar da maior promessa que Deus dá ao homem. Não há uma promessa maior do que esta. Promessa de salvação, de vida eterna, a possibilidade do homem voltar a ter comunhão com o seu Deus, com o seu Senhor. Olha, e é interessante a gente observar que na sua soberania, na sua vontade soberana, Deus quis que o ser humano que ele criou voltasse a conviver com ele para sempre. Assim mesmo, depois de o homem ter pecado e ficado destituído da glória de Deus, como disse Paulo aos Romanos 3:23, mas mesmo assim o Senhor prometeu que haveria um meio pelo qual o homem ia poder se reconciliar com ele. Louvado seja o nome do Senhor. Isso é exatamente um plano que Deus estabeleceu, que o homem volte a ter vida eterna, ou seja, retorne a conviver com o seu Criador para sempre. E isso é o que foi apresentado lá no livro do Gênesis, no capítulo 3 e o versículo 15, podemos dizer a primeira grande promessa de Deus em toda a Bíblia Sagrada. Gênesis 3:15 disse Deus: "E porém inimizade entre ti e a mulher,
entre a tua semente e a sua semente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Esta foi a primeira grande promessa de Deus na Bíblia e é uma promessa de salvação. É Deus prometendo que da semente da mulher ia levantar um para ferir a Satanás. Então, queridos, vejam o interesse de Deus, o propósito de Deus para salvar o homem. E daí, desta promessa divina, desta promessa de salvação, nós vamos observar que o homem, ao pecar, né, ele se tornou servo do pecado e precisa de uma libertação. O homem passa a ser dominado pelo pecado porque Deus já falara na sua palavra, Gênesis 4:7, dizendo, né, se bem fizeres, não haverá aceitação para ti? É uma pergunta de Deus. Se bem fizeres, era Deus falando com Caim. Se você tivesse feito bem, Caim, não haveria aceitação para você? E se não fizeres bem, Caim, o pecado jaz à porta. Então Deus está mostrando ao homem o perigo que está bem próximo, né? O pecado jaz à porta. Para ti será o seu desejo, porém sobre ele dominarás. Então Deus deixa claro que o homem, diante de si está o pecado, e ele é que escolhe ser livre ou ser servo do pecado. Entretanto, a história não terminou com esta tragédia, né? A Bíblia deixa bem claro que, ao contrário disto aí, a Bíblia nos ensina que mesmo antes da fundação do mundo, dentro da sua presciência, porque Deus, ele conhece as coisas antes de acontecer, diz que Deus já havia elaborado um plano para salvar o homem, para resgatar o homem do pecado. Apocalipse 13:8 diz que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Paulo, escrevendo aos Efésios 1:4, diz que nós fomos eleitos, né, antes da fundação do mundo, na sua presciência maravilhosa. Diz que ele nos elegeu nele, em Cristo, para sermos santos e irrepreensíveis, e assim para que o plano de Deus se realizasse em nossas vidas. Então, esse plano já existente antes da criação do mundo, né, Deus pôs esse plano em evidência através da queda do homem, né, como disse lá em Gênesis 3:15, o homem pecou e aí agora precisa de um plano redentor, alguém da própria semente da mulher para levantar o homem caído, né? O homem que estava em inimizade com Deus, o homem que estava sem comunhão com Deus, mas agora através de Jesus, a semente da mulher, ele vai ter outra vez comunhão com Deus, desfrutar de uma salvação, de uma libertação e muito mais de uma vida eterna com Deus. Então, este plano de salvação revelado à humanidade no momento em que foi aplicada a penalidade do pecado, é a promessa, a grande promessa de salvação para o homem, né? Deus prometendo salvar o homem. Então, a partir de então, o Senhor iniciou a execução deste plano maravilhoso que alcançou seu ápice na encarnação do Deus Filho, quando Jesus, sendo Verbo, se fez carne, e muito mais na plenitude dos tempos, diz a Bíblia, Gálatas 4:4, nasceu Jesus da semente da mulher para redimir o homem da condenação e do pecado, né? Por isso seu nome se chamou Jesus, Mateus 1:21, porque ele veio salvar o seu povo dos seus pecados. Jesus veio para cumprir este plano maravilhoso. Deus já havia traçado, Deus que conhece as coisas previamente, na sua presciência. Palavra na língua do Novo Testamento, prognoses, quer dizer, conhece antecipado, conhece antes de acontecer. Então agora chegou o momento da execução, com a morte de Jesus na cruz do Calvário. Aí João relata este fato, este cumprimento profético, dizendo: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí a salvação passa a ser uma realidade, é também uma necessidade do homem, mas é uma realidade que pela fé
o homem consegue, esta salvação gloriosa que vem de Deus, porque foi Deus que enviou o seu Filho ao mundo, e amou o mundo de tal maneira que deu esse Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E a gente vê esse plano, essa dádiva divina da salvação, é uma necessidade. A salvação é uma necessidade. O homem precisa de salvação. É um processo. A salvação realmente começa no encontro do homem com Deus e vai acontecendo a regeneração, a mudança de vida, tá certo? Mas o homem vai alcançando esta promessa, que é o resultado maravilhoso do agir de Deus na sua vida. E essa promessa é universal, é para todos. Deus amou o mundo todo e deu oportunidade a todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Coisas da vida espiritual que o incrédulo não pode receber, não pode alcançar, não pode fazer. Primeiro, quanto a seguir a Jesus, ele não pode, Se ele é um incrédulo, ele não crê em Jesus, então ele não pode, precisa crer no Senhor Jesus. Quanto à visão espiritual, não pode ver o reino de Deus. Enquanto você permanecer na incredulidade, sem buscar a Jesus, você não pode, não pode ver o reino de Deus. Quanto a habitar nos céus, não pode entrar. Você não pode, primeiro tem que crer, então tem que aceitar Jesus, tem que desfrutar desta promessa, Quanto à fé, não pode receber o Espírito Santo, porque só recebe aqueles que crê, Quanto ao caráter, não pode produzir o fruto do Espírito se primeiro não alcançar esta salvação gloriosa. Quanto à vontade de Deus, não pode alcançar a vontade de Deus, porque nós precisamos estar sujeito à lei de Deus em nós, à vontade de Deus em nossa vida. Quanto ao procedimento, o pecador não pode agradar a Deus. Que o homem, sem alcançar a salvação, ele não consegue agradar a Deus. Quanto ao entendimento, não pode entender as coisas de Deus. Seu entendimento está fechado, Quanto a Deus, ele não pode chamar Jesus de Senhor, porque não tem o Espírito de Deus e ainda não alcançou esta promessa gloriosa da salvação. Então, é uma promessa? Mas é uma promessa condicional. O homem precisa crer, precisa se arrepender, precisa buscar esta salvação maravilhosa. Salvação que aparece na Bíblia cerca de 167 vezes esta palavra, salvação. No Antigo Testamento, 120 vezes e 47 vezes no Novo Testamento. No hebraico, a palavra salvar, sacha, significa ajudar, libertar, salvar, livrar. E no grego, a palavra sozo, que é usado exatamente como livramento. Livramento material, livramento temporal do perigo, livramento para a vida eterna, livramento espiritual, livramento eterno. Então a Bíblia está cheia desta palavra salvação, que é a restituição do homem à condição plena de comunhão com Deus. O homem no pecado, ele perdeu esta comunhão, e para voltar a ter comunhão com Deus, ele precisa buscar esta salvação gloriosa. A Bíblia destaca que a prerrogativa da salvação é exclusivamente divina. Foi Deus quem planejou, Jesus executou na cruz do Calvário, e o Espírito Santo aplica em nossos corações, nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Agora, essa salvação, ela é maravilhosa porque ela é uma promessa de Deus. E Deus quer que todos os homens se salvem. É uma promessa que está ao alcance de todos. As características desta promessa é gloriosa, porque promessa significa obrigar-se verbalmente ou por escrito a fazer ou dar alguma coisa. Então Deus se obriga, veja bem, Deus exatamente se obriga verbalmente ou por escrito na sua palavra fazer ou nos dar livramento. Aqueles que creem, aqueles que buscam esta salvação, aqueles que aceitam esta salvação, então o Senhor se compromete a dar, da esperança, da probabilidade, e aí está essa promessa gloriosa, a promessa da salvação, Já no grego a palavra salvação é epangelia, que significa empreendimento para fazer ou dar algo presente, um presente dado, A palavra
Epangelia, salvação, salvo, liberto, livre, né? Recebeu o presente, né? Recebeu o empreendimento. Deus empreende em nós, olha que coisa linda, Ele dá o seu Filho, o bem maior, mais precioso que Ele tem no céu, Ele dá, Ele empreende, Ele investe em nós. Salvação é isto aí, é um investimento, é um empreendimento de Deus nas nossas vidas, é o presente, né? Que disse Paulo lá aos Efésios, pela graça sois salvos, não vem de vós, isso é um dom, é um presente de Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então a salvação, em primeiro lugar, é uma promessa. Em segundo lugar, a salvação é uma provisão, Deus que providenciou isto, não é? Através da salvação, Deus providenciou, não é? Para o corpo físico do homem o alimento, Deus providenciou suprir as nossas necessidades emocionais, não é? Quando lá em Gênesis 2:18 viu Deus que não era bom que o homem estivesse só e preparou-lhe uma adjutora, uma companheira. Tudo faz parte do plano de Deus de restaurar o homem. Então lhe providenciou o alimento, árvores alimentícias, frutíferas, lhe providenciou uma mulher para lhe satisfazer os desejos, não é? Lhe providenciou a promessa da vinda de um redentor, da semente da mulher, não é? Cobriu a sua nudez quando matou aquele animal e da sua pele fez vestimentas para o homem, né? Quando vedou acesso à árvore da vida, Deus estava mostrando que o homem precisava exatamente buscar essa salvação que havia perdido. Era de uma forma literal Deus mostrando a necessidade. Mas acima de tudo, Deus providenciou o cordeiro, aquele cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo, agora se torna realidade. João viu Jesus vindo e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. São João 1:29. Então, querido, salvação é isso aí, é uma promessa, mas é também uma provisão, é uma providência divina, é um ato de amor, né? Deus amou, louvado seja Deus. E aí, através dessa salvação, o homem é justificado, né? O homem é regenerado. Glória a Deus, né? Nicodemos era aquele grande homem, né? Um homem religioso, né? Entre os fariseus, um líder, um príncipe, né? Um judeu, um homem sedento, foi de noite ter com Jesus, né? Um homem convicto sobre Jesus, Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus. Veja que era um homem religioso, um homem convicto, né? Um homem culto, tu és mestre de Israel, né? Um homem de caráter, um moralista, mas precisava de salvação. Esse capítulo 3 de João, do Evangelho de João, Jesus abre um diálogo com Nicodemos para lhe mostrar que ele precisava de salvação, né? Necessitava de um Salvador. E é exatamente isso que o homem precisa, né? Coisas da vida espiritual que o incrédulo não pode fazer ou alcançar, por estar alienado de Deus e não ter nele o Espírito Santo. Então, quanto a seguir a Jesus, não pode ser discípulo. Quanto à visão espiritual, não pode nem ver o reino de Deus. Quanto a habitar no céu, ele não pode entrar no reino dos céus. Precisa desta salvação maravilhosa. E a salvação, ela é segura, ela é substitutiva, né? Ela é redentora, ela é propiciatória, ela é reconciliadora. O homem alcança tudo isto através de Jesus. Portanto, que Deus abençoe os nossos ouvintes, né? Que cada um que nesta oportunidade parou para ouvir esta palavra possa buscar esta promessa maravilhosa. É para todos, é universal. Você tem direito, né? Esta promessa segura, substitutiva, né? É a substituição do homem que merecia morrer. Jesus morre em seu lugar. É propiciatória, porque o Senhor demonstra a sua ira para com o pecador, mas ao mesmo tempo, Cristo é a providência que vai, né, se oferecer como oferta propiciatória em nosso lugar. E crendo nele, através dele, agora podemos alcançar esta salvação gloriosa. Que Deus te abençoe. Você que já serve a Jesus, né, o que devemos fazer? Ser grato por tão grande salvação. Ser grato por tão grande presente. Agradecer a Deus, né, por executar um plano tão maravilhoso, tão excelente para a nossa salvação. E você que ainda não tem essa salvação, deve buscar, deve crer, deve se arrepender, né, deve buscar de todas as formas essa salvação gloriosa através de Cristo.
receber este presente, esta dádiva, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Deus já deu o melhor. Deus já deu Jesus, deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Que o Espírito Santo aplique esta palavra ao teu coração. Vamos orar agora em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos por tua palavra, por esta promessa linda, bendita, maravilhosa, a promessa da salvação. Agora, Senhor, nos ajuda a ser gratos por receber tão grande presente, mas também te pedimos por aqueles que ainda não te conhecem. Revela Jesus. Espírito Santo, revela. Convence do pecado, da justiça, do juízo, para que as pessoas entendam que como pecadores precisam de tão grande salvação. Nós te louvamos, Pai, por esta oportunidade mais uma vez. Grato a ti por tudo, por manifestar o teu amor em nós. Te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de poder levar esta palavra a tantos que ainda necessitam. É o que pedimos e já te agradecemos, ó Deus, em nome de Jesus. Bem, querido, foi bom estar com você esses momentos. Fique na paz do Senhor Jesus. Volte a frequentar a escola dominical, você que deixou de ser aluno. Estamos estudando uma lição maravilhosa sobre a promessa de Deus, promessa da salvação, promessa de vida eterna. E Deus tem muito mais para o meu, para o seu, para o nosso coração. Fique na paz do Senhor e lembre-se, vivamos o dia de hoje como se Cristo voltasse agora. Abismo entre nós, quão alto monte a escalar, com desespero voltou ao céu e a noite veio a me chamar. Ali no escuro o amor profundo cruzou a sombra e me alcançou. Está consumado e o fim escrito. Minha esperança está em Jesus. Quem imagina amor tão grande, tão plena graça ao coração. O Deus eterno deixou sua glória, do meu pecado se vestiu. Na cruz falou, sou perdoado. O Rei dos Reis me adotou. Senhor querido, eu te pertenço. Minha esperança está em Jesus. Oh, aleluia, a quem me libertou. Aleluia, da morte me arrancou, minhas cadeias quebrou. Em seu nome a salvação, minha esperança está em Jesus. E tuas promessas foram seladas quando teu corpo ressuscitou. Desde o silêncio, grande rugido quebrou o poder da morte em mim. E tuas promessas foram seladas